Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé, por favor, e vamos louvar ao Senhor com essa música que acabamos de ouvir, que é o hino de missões nacionais. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Nova vida Ele dará ao teu povo, ao Brasil, que tanto precisa da esperança, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Pastor. Boa noite, meus irmãos. Podeis assentar. Alegria muito grande poder estar aqui, rever os irmãos, nossos amigos,
visitantes que se encontram aqui, que nos acompanham pela internet também, são todos muito queridos por nós. O que o Bruno disse é uma verdade, só Jesus é a esperança do Brasil, e nós somos o Brasil, só Jesus é a nossa esperança, não existe outro modo, outro meio de termos uma real esperança, e você veio aqui em busca da esperança, com certeza você está esperando por algo, com certeza há algo no seu coração que espera muito, uma resposta da parte de Deus. Talvez Ele já até tenha te dado a resposta e você ainda não discerniu, mas pense nisso. Quando você está em comunhão com o Senhor, Ele fala ao nosso coração, Ele nos dá as respostas que precisamos. E a maior resposta que você pode ter da parte de Deus, na sua comunhão com o Senhor, é a certeza de que, se você clamar, Ele te responderá com a salvação eterna para a sua vida. Amém? Nós estamos aqui por isso. A certeza de que nós temos a vida eterna é maior do que aquilo que acontecerá daqui a 1 ou 2 minutos na nossa vida. Isso é algo incrível, não tem como nós explicarmos, mas são coisas de Deus. Lá no céu a gente vai saber. Amém? Meus irmãos, estou muito feliz porque a igreja estava cheia e eu quero também aproveitar a oportunidade de chamar aqui o irmão Tunco. Tunco tem uma palavra boa para nós esta noite. E enquanto ele chega aqui, eu quero ressaltar a importância de você estar listando o seu nome, dizendo qual ministério você quer trabalhar. Eu não estive lá embaixo, ainda não vi detalhadamente. Vem cá, Bruno. Ô, Tunco, senta aqui, fica aqui. Eu não estive detalhadamente olhando cada caso ali, mas os irmãos olhem, qualquer probleminha, fale comigo, a gente vai acertando, mas não deixe de listar o seu nome. O ano que vem, todos têm que estar trabalhando, concorda? Então, o Tunco quer trabalhar, irmãos. Vamos ver o que ele tem para nos propor nesta noite. Depois vai ter uma tarefa. A gente vai chamar as crianças para virem orar e você vai orar por elas. Combinado? Amém, irmãos? Boa noite, né? Salve da igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer por essa oportunidade. Hoje eu estou aqui nesta noite representando o Ministério de Jovens, né? E também a nossa igreja. Deus colocou no meu coração e também dos irmãos, que assim faz parte da gente, fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, né? Na nossa igreja aqui, sabemos que eu, pelo menos aonde que eu moro, eu tenho percebido que tem aumentado as pessoas que passam nas casas pedindo alimento, doação, e eu acho que nós, como igreja, também podemos ajudar nessa parte, as pessoas, não só da igreja, mas também de fora, né, como uma ação social para a igreja. E esse projeto ele é baseado no texto de Provérbios 3:27, que está escrito assim: não deixeis de fazer o bem a quem merece, tendo em tua mão o poder de fazê-lo. E quando a gente ajuda uma pessoa que está necessitada, a gente faz o bem. A gente faz o que Deus colocou nas nossas vidas, que é levar esse amor, levar o que Deus tem feito em nossas vidas, né? Fazer a diferença neste mundo, que nós colocamos aqui nesse mundo tão hostil. Nós possamos fazer essa diferença. A ideia do projeto, irmãos, conversei com um pastor, é que a gente vai ter uma cesta, né, que vai ficar ou aqui na frente em determinados domingos, ou lá embaixo na recepção, e cada domingo, cada culto que os irmãos quiserem trazer alimentos para a gente arrecadar, e a gente vai sempre estar montando cesta, junto com o pessoal do Ministério de Ação Social, ele vai fazer essa distribuição das pessoas que já estão cadastradas, que já vêm, né, precisando da ajuda da igreja, que às vezes, e eles têm essas informações, né, e a gente vai ser, assim, eu falei com o pastor, para mim ele vai ficar para sempre, né, que a gente sempre possa estar ajudando as pessoas, né, e que os irmãos possam estar orando por esse projeto, né. Eu falei até para o pastor que eu gostaria de anunciar hoje, porque semana que vem eu estou indo trabalhar, eu fico fora 14 dias, né, então eu não vou estar semana que vem, mas se os irmãos quiserem trazer os alimentos, a gente já está preparado para guardar os mantimentos, né, que seja, conto com a ajuda de cada um de vocês, com a oração de cada um de vocês, que esse é um projeto que
Deus vai abençoar a nossa igreja, amém? Amém. As crianças podem vir aqui à frente para a gente estar orando. Epa! Se a igreja quiser colocar de pé também, para a gente estar orando junto. Vamos orar, crianças? Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer, ó Deus, por este dia tão precioso na Tua presença, ó Deus, dia na qual o Senhor já preparou para que estivéssemos aqui, ó Pai. Ó Deus, colocamos em Tuas santas mãos, ó Pai, essas crianças que aqui estão, ó Deus. Ó Deus, o Senhor já preparou o estudo no coração da professora, da tia que vai estar ensinando o estudo, que eles possam, ó Deus, entender da Tua palavra, que eles possam, ó Deus, estar ouvindo a palavra e a mensagem do Senhor preparada para eles com todo carinho, ó Deus. Temos crianças aqui, ó Deus, como Pedro, ó Deus, que passou por uma enfermidade durante a semana, mas graças a Deus o Senhor esteve com ele, o Senhor o abençoou, né? Esteve com seus pais, ó Deus. O Senhor possa cuidar da vida de cada criança aqui, cuidar das enfermidades deles, cuidar também, ó Deus, dessas crianças como um projeto do Senhor, Deus, em suas mãos, que elas possam crescer no conhecimento do Senhor, que elas possam a cada dia, ó Deus, querer estar na Tua presença, ó Deus. Que essas crianças, ó Deus, seja também o nosso futuro, seja o futuro do nosso país. Crianças essas criadas na palavra do Senhor, crianças essas, ó Deus, que têm o Senhor, Deus, como seu Deus, o Senhor como a sua direção. Ó Deus, que o Senhor possa capacitar a cada professor, capacitar também a cada pai, ó Deus, para que possa, ó Deus, estar levando seus filhos, trazendo, ó Deus, a igreja, as classes, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada pai aqui nesta igreja, cada pai aqui nesta noite, ó Deus, e também cada criança, ó Deus. Seja conosco, eu oro agradecido em nome de Jesus, amém, Pai. Podeis assentar, meus irmãos. Refugiamos da ira do Senhor. Cristo é o nosso refúgio verdadeiro. Esse é o tema do culto dessa noite e nós iremos meditar a respeito deste assunto. Diz assim: refugiamos da ira do Senhor. Cristo é nosso refúgio verdadeiro. É a nossa segurança e o nosso Redentor. É isso que estaremos cantando nesse hino do cantor cristão. Refúgio verdadeiro. Mesmo assentado como o irmão está, vamos cantar com todo o nosso reverência e com toda a nossa voz. Não me deixará navegar
Vamos agora fazer a leitura bíblica de uma forma alternada. Os irmãos mesmos assentados, a congregação dessa vez vai começar. Eu vou falar e depois nós juntos iremos ler a palavra do Senhor. Então, com base em Mateus capítulo 24, versículo 42, 44, 30 e 31, iremos então ler bem forte, meditando sobre a palavra. Então a congregação começa. Vamos ficar então de pé? Eu acho que vai ser melhor, né? Dá mais força, né? Então, vamos lá? Portanto, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Podeis assentar, meus irmãos. Essa é a esperança do crente, saber que um dia o Senhor virá no céu, e eu tenho certeza, meus irmãos, que vai ser um dia glorioso. A Bíblia fala que a igreja subirá triunfante. Essa é a esperança. Não existe nada que possa ser maior do que essa vontade em nosso coração. As coisas do mundo são passageiras, precisamos delas, mas não podem tomar o nosso coração. O nosso coração tem que ser de Cristo, porque é Ele que vai proporcionar esta grande vitória a nós. Refugiamos da ira do Senhor. Cristo é nosso refúgio, e em breve virá buscar sua igreja. Estejamos preparados. Este é um momento de dedicação de vidas e bens. Mesmo assentado, gostaria de contar com a tua empolgação, com a tua alegria de cantar esse louvor. Vamos juntos? Seguiram a sua vida.
Bondoso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Que privilégio é esse, ó Deus. O Senhor vence, ó Deus, a morte, vence o pecado e nós recebemos o prêmio que é a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que noite linda, Deus, agradável, Deus. O Senhor tem nos permitido, ó Deus, nesses dias, na tua igreja, Deus, local. Deus Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, ó Deus, os benefícios que o Senhor tem nos concedido ao longo desses anos. O salmista diz, ó Deus, no Salmo 116, que darei ao Senhor pelos benefícios que tem feito a mim. Nós te damos graça, ó Deus. Nós o amamos, ó Pai, e agradecemos pelo teu grande amor para conosco. Deus bendito, nesta noite, ó Deus, não é diferente, que o teu Santo Espírito possa passear nesta igreja. Ó Deus, curar as enfermidades, ó Deus, sarar as feridas. Abençoa o teu servo, ó Deus, com a bendita palavra que certamente tu colocaste no coração dele e vai nos alegrar, vai nos confortar, ó Deus, vai nos renovar. Seja com o teu servo. Abençoa, Deus, todas as partes desse culto. É para o Senhor, só o Senhor é digno, Deus. Abençoa as famílias, Deus. Abençoa aquelas que estão, Deus, nos seus lares, participando deste culto, Deus, que foi feito especialmente para o Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que não puderam estar aqui, ó Deus. Tu conheces os motivos, mas que tu possa visitá-lo, Deus. Curar as enfermidades, se houver, ó Deus. Abençoa os lares, as famílias, ó Deus. Ó Deus bendito, obrigado por essa vida que chegou aqui ao altar e entregou os teus dízimos. Seja com cada um deles, que outros possam fazer, que haja alegria em entregar a Ti o que é teu por direito. Obrigado, que o Senhor permite ficarmos, ó Deus, com 90% e recebe apenas 10%. Obrigado por essa noite. Continue nos abençoando, Pai. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus, aquele que venceu a morte, Deus, que vai nos receber no céu. Obrigado por tudo. Amém. Refugiamos da ira do Senhor. Cristo é nosso refúgio nos momentos difíceis. Confia no Senhor e alegre-se nele. Confie no Senhor. Meus irmãos, Deus tem feito tantas obras na nossa vida e às vezes nós questionamos ou às vezes não acreditamos que em determinados pontos Ele não vai operar, mas Ele opera. E este momento é um momento de intercessão, quando nós entregamos nas mãos do Senhor aquilo que para nós talvez seja impossível, mas Deus tudo pode. Deus tem curado vidas, Deus tem restaurado corações, Deus tem tocado em vidas para que se convertam ao Evangelho. Deus tem feito obras, milagres, obras como a nossa da igreja, é um milagre. Inclusive eu quero até pedir aos irmãos para que orem. Essa semana nós teremos uma reunião com os engenheiros que estão projetando já a fachada da igreja. Esse é um momento de pensar nisso, já é um momento de glória, já é um momento de alegria, né? Então, eu sei que você tem um motivo. Temos aqui a vida do irmão Almir, que já está em casa, teve isquemia. O próprio Pedrinho, que estava aqui à frente. Estou vendo ali o Douglas, seja bem-vindo. Estou vendo aqui o Diego também. Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de convidá-los para que se levantassem. E eu queria fazer algo diferente, meus irmãos. Eu já estou aqui à frente. Se porventura você tem alguma coisa assim, que gostaria de deixar aos pés do Senhor, um ato de coragem, eu gostaria de convidá-lo para que viesse aqui à frente, ficasse aqui. A gente agora já acabou com aquele problema de distanciamento. Vem cá, vamos orar juntos. Se você tem algum pedido para fazer, tem algum pedido para entregar nas mãos do Senhor, eu gostaria que você viesse aqui. Já está aqui a irmã Angelina, outros irmãos podem se achegar. Eu não sei qual é o seu projeto, não tem como eu fazer nada por você, mas Deus tem poder para fazer. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Tem mais irmãos chegando. Entrega nas mãos do Senhor, Ele pode.
A irmã Cida, a irmã da irmã Maria Terezinha, estava no hospital, muita dificuldade. Deus já está operando o milagre, já está restaurando a vida dela. Já estamos orando para que Deus permita eu ir lá até a casa dela, porque nós oremos com ela, e ela entregue a sua vida para Jesus, o maior dom que ela pode ter. Estamos orando nesse sentido, irmã Terezinha, amém? Vamos orar? Pai querido, aqui está o teu povo, dando um passo de fé. Eu sou servo do Senhor, não posso fazer muito por eles, mas o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra, o Deus majestoso, que um dia virá buscar a sua igreja. Contudo, ó Pai, enquanto o Senhor não volta, temos questões a serem resolvidas em nossas vidas, e neste tempo, ó Pai, nós precisamos do Senhor, precisamos, ó Pai, da Tua ajuda. Só a mão forte do Senhor pode atuar onde o homem não pode atuar. Só o Senhor pode alcançar corações e transformar vidas, e vidas para a glória do Senhor. Ó Pai, nós temos crido e temos visto a glória do Senhor sendo manifestada dia a dia em nossas vidas, e por isso, ó Pai, há questões particulares que precisamos também confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Estamos aqui, ó Pai, praticando, entregando o nosso caminho nas Tuas mãos, porque nós sabemos que só Jesus pode resolver as questões, porque Ele está à direita do Senhor agora intercedendo por nós. Ó Pai, Ele não acabou a sua obra plenamente, Ele fez a obra aqui na terra de restauração, para que nós tivéssemos a oportunidade de falar contigo em oração, mas a obra gloriosa que Ele quer fazer é fazer com que o seu povo um dia more contigo eternamente no céu, e é isso que nós queremos, ó Pai, ver a glória do Senhor manifestada aqui na terra, para que um dia no céu nós celebremos e contemos as histórias que o Senhor realizou em nossas vidas. Pai bendito, que o Senhor possa atender cada oração que está aqui, que o Senhor possa atender cada oração da Tua igreja que intercede também nos bancos, que intercede em suas casas, amigos visitantes, ó Pai, desesperados, que o Senhor também sonde este coração, e que o Senhor possa fazer a obra também. Temos tido experiências gloriosas contigo, e não será diferente, porque nós cremos que o Senhor pode resolver todas as coisas. Contudo, ó Pai, ensina-nos a esperar, que esperemos o tempo do Senhor, que saibamos entender a vontade do Senhor em tudo que acontece em nossas vidas, e que tudo isso aconteça, ó Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado, que não atribuamos a ninguém, mas somente ao Deus vivo, o Deus verdadeiro. Esta é a nossa humilde oração, com perdão dos nossos pecados e falhas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a oração de cada um. Tenho certeza que Deus já ouviu, e no tempo dele Ele vai atuar. Mesmo assentado, mesmo em pé, que os irmãos estão, podia para ficar em pé. Vamos cantar essa música que fala assim: todavia me alegrarei no Senhor. Independente da situação que você está passando, do momento que você está passando na sua vida, todavia me alegrarei no Senhor. Isso é um desafio. Na dificuldade, a gente fala: Senhor, eu me alegro no Senhor. Senhor, eu estou com o Senhor. Porque no momento difícil, muitas vezes nós temos dificuldade mesmo de relacionar com o nosso Deus. Mas essa música diz: Senhor, eu me alegrarei no Senhor. Faça isso essa noite, entregue sua vida ao Senhor. Mesmo em meio aos choros, meio às dificuldades e às lutas, entrega a sua vida ao Senhor.
dizendo: Senhor, me alegro no Senhor. É difícil, estou passando por momentos difíceis na minha vida, estou passando por circunstâncias terríveis, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que é poderoso para guardar infinitamente mais do que pedimos e pensamos, para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós alegramos no Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, rendemos aos Teus pés, nos alegramos em Ti, Senhor, como Abacuque disse: Senhor, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda assim alegrarei no Senhor. Nós também compartilhamos essa palavra, Senhor, por mais difícil que seja, mas para onde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Como diz Pedro, Senhor, nós queremos essa palavra, nós queremos a Tua presença em nossas vidas, porque nós não temos o refúgio além do Senhor. Tu és nosso refúgio, nossa segurança, a nossa torre forte, mesmo em meio às lutas e às dificuldades dessa vida. Senhor, receba o nosso louvor, nossa adoração, nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos pensamentos, nossos erros, Senhor, que cometemos a cada momento, a cada dia, a cada minuto, Senhor, porque somos mais miseráveis pecadores. Mas aceite nosso louvor, nossa adoração, em o nome santo de Jesus, agora e sempre. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, boa noite. Nós temos o privilégio da presença do pastor William Alves. William é um pastor recém-formado pelo nosso seminário, recém-consagrado, é pastor auxiliar da Igreja Batista em Belmonte, trabalha com o pastor Marcelo. E eu tive a honra de ser professor do William no nosso seminário, quando eu ensinava a língua portuguesa, que é minha área,
E o William é um jovem muito promissor, já está exercendo o ministério, o pastorado lá junto com o pastor Marcelo, lá no Belmonte. E nós temos na nossa região uma pleiade de pastores jovens. E nós temos dado oportunidade a esses jovens pastores para que eles possam pregar e desenvolver o seu ministério e também na pregação. Por isso, nós temos muito prazer, o pastor Wellington, nosso pastor, e eu, de receber o William. E vocês foram contemporâneos? Não. Foram contemporâneos do seminário, não é? Pastor Wellington e pastor William foram contemporâneos e nós agradecemos a sua presença conosco. Nos alegramos também com o presente do Camilo e dos seus filhos aqui, viu, Camilo? Aqui, Camilo. Muito obrigado, Camilo. Quem está aí com você? É o Diogo ou Diego? Diego, muito bem-vindo. Esses irmãos são os irmãos queridos nossos. Muito obrigado. Nós estivemos em casa deles, visitando-os, e hoje estão aqui, nos alegra muito. E todos os demais visitantes nossos, muito bem-vindo. William, vou orar mais uma vez por você, que Deus possa abençoá-lo na entrega da bendita palavra. Senhor, obrigado pelo teu ministro, tão jovem. Obrigado também porque ele recebeu o nosso convite e está aqui para agora ser usado pelo Senhor. Que o Espírito Santo lhe dê toda a liberdade e que nós possamos ouvir a palavra e aplicá-la em nossos corações. Falo forte, falo abençoado e, sobretudo, nosso Deus, que Ele tenha a unção do Teu Santo Espírito para nos falar nessa noite. Que a palavra bendita que será exposta, que ela possa nos corrigir, que ela possa nos consolar e também nos exaltar, e que nós possamos estarmos quebrantados diante do Senhor, mediante a Tua palavra, e que nós nos preparemos, Senhor Deus, para a vinda do Senhor Jesus, que dentro em breve aquele que vem virá. Nós entregamos nas Tuas mãos o Teu servo e todo aquele que está aqui assistindo no santuário e os que estão também nas redes sociais. Que haja salvação de alma nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O Deus abençoe você. Boa noite, queridos. Graça e paz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma vez mais. Grande privilégio, mais uma vez, estar com vocês. Grande alegria, grande satisfação. Eu sempre fico regozijante quando recebo um convite da Central de Barra Mansa para compartilhar a palavra de Deus. Agora, de uma forma mais especial ainda, porque eu tenho dois grandes amigos aqui, como pastores. Pastor Gerson, não tenho o que dizer. O amor que eu tenho por esse homem, o carinho que eu tenho por esse homem, a admiração que eu tenho por ele. Pastor Gerson é aquele tipo de pessoa que eu vejo claramente, como Paulo dizia, sejam meus imitadores como sou de Cristo. E o pastor Gerson tem esse tipo de testemunho, de que podemos imitar facilmente o seu estilo de vida, o seu tipo de santidade, imita Cristo, facilmente. Pastor Gerson não foi só meu professor de seminário. O meu amor por esse homem é tão grande que não poderia ser diferente. Na minha ordenação, ele foi o pastor que fez a oração de consagração. Não poderia ter outra pessoa que não fosse o Senhor, pastor Gerson. Em Cristo eu amo o Senhor, como um pai na fé, verdadeiramente. Pastor Wellington, mínimo 11, 12 anos que eu conheço esse homem. Trabalhamos juntos na CESBRA, lá em Volta Redonda. Pastor Wellington, na época, talvez não vislumbrava a questão de ser pastor, talvez já tinha em mente o ministério, mas o pastor Wellington, na época, a gente tinha um trabalho, ele tinha um trabalho na hora do almoço, 15 minutos com Jesus. E vez ou outra ele me dava a preciosa oportunidade de compartilhar uma devocional. Então, Deus te usou como instrumento também para despertar futuramente o desejo pelo ministério. Você também foi um instrumento de Deus na minha vida, apontando
para o que Deus queria realmente que eu fizesse. Então, Deus te abençoe. Eu tenho um amor, um carinho muito especial pelo pastor Wellington também. E pela amada igreja, muito amor por cada um de vocês, como se realmente eu fizesse parte daqui. Até porque eu faço parte, somos um só povo, temos uma relação de eternidade. Em nome da primeira Igreja Batista do Belmonte, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu trago um abraço da nossa igreja, do pastor Marcelo, pastor presidente, pastor titular, juntamente comigo, obviamente, sempre minha esposa, Linda, me acompanhando. Por favor, dá um tchauzinho aí. A nossa filha na fé, a filha emprestada, Carla, também está com a gente. Muita alegria. Que Deus abençoe vocês, queridos. Convido que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, a minha versão que eu lerei é a NVI. Lucas 21, a partir do verso 25 até o verso 36. Lucas 21, do 25 até o 36. E a bendita, poderosa e suficiente palavra de Deus diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Vamos orar uma vez mais? Pai santo, bendito e eterno Deus, estamos diante da sua palavra poderosa, sua palavra que é suficiente para a nossa salvação. Não queremos nada mais além da sua vontade, da sua verdade, da sua palavra, Senhor Deus. Abençoe a minha vida nesse momento, para que nenhuma limitação, para que nenhuma impossibilidade da minha parte prejudique a exposição da tua palavra. Eu recorro ao bendito Espírito Santo na iluminação neste momento, e é em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Queridos, o capítulo 21 de Lucas, assim como o capítulo 24 de Mateus que lemos aqui agora há pouco, assim como o capítulo 13 de Marcos, temos o famoso sermão escatológico de Cristo, temos o relato das últimas coisas, dos últimos dias, temos Jesus compartilhando com seus discípulos os sinais que antecederiam o seu retorno, um ensino que não é muito confortável de se ouvir, de se compartilhar nos púlpitos. Cada vez mais temos visto menos pregações relacionadas à volta de Cristo. Jesus estava com seus discípulos no templo, observando a movimentação das pessoas, aquelas pessoas que estavam depositando as suas ofertas no gasofilácio, observando as gordas ofertas entregues pelos ricos, e naquela ocasião eles presenciaram também a simples oferta entregue por uma viúva. Aqui no capítulo 21 de Lucas temos o relato da oferta daquela viúva. Jesus chama então a atenção dos seus seguidores para aquela mulher, especificamente para aquela viúva, que apesar do pouco que havia entregue, que apesar do pouco que havia depositado, ela tinha recebido a aprovação de Deus. Pois foi de coração. Aquela mulher tinha entregue tudo que tinha, não entregou migalhas. Os discípulos também se atentaram para os requintes luxuosos do templo.
nas colunas do templo, muita beleza arquitetônica, muitos objetos caros deixados como ofertas. Era costume na época as pessoas deixarem objetos como ofertas, objetos excêntricos muitas vezes, peças de ouro, muitas pedras preciosas ornamentais, muita ostentação. Os discípulos, então, admirados com tamanha beleza, comentam com Jesus sobre o luxo daquele lugar, do quão exuberante eram aqueles objetos, aquele templo. E o Senhor, que havia admirado a fé da viúva, que havia enaltecido a simples oferta daquela mulher, não se impressionou com a riqueza daquele lugar. Ele não enalteceu a riqueza daquele lugar. Queridos, porque Jesus não se impressiona com as coisas que nos impressionam. Um coração humilde e quebrantado vale mais que toda a riqueza do mundo para o nosso Senhor. Jesus disse aos discípulos: tudo que vocês veem de belo, todo o luxo, toda a riqueza que vocês contemplam, será destruído. Irá desmoronar. Não ficará pedra sobre pedra. E de fato a profecia se cumpriu com a destruição de Jerusalém no ano de 70. Os romanos arrasaram com Jerusalém. Nesse momento ocorreu a diáspora, não é? Os judeus fugiram e espalharam-se. Aquele belo templo então foi ao chão, restando apenas um pedaço do muro, hoje, o Muro das Lamentações. Mas Jesus tinha algo além a dizer para os seus discípulos. Queridos, essa noite a palavra do Senhor nos relembra o duro juízo de Deus, que se aproxima. Nos relembra que a nossa redenção está a caminho. Nos exorta a nos atentarmos para os últimos dias, para nos preparar, para nos encontrarmos com o Rei da Glória. Quero compartilhar com os irmãos pelo menos 3 verdades contidas nesse texto. 3 verdades que, para você que repousa em Cristo, aumentará a tua esperança. Para você que ainda não repousa em Cristo, levará desespero à sua alma, que assim seja. Primeira verdade que eu compartilho com os irmãos essa noite: Cristo é o nosso único refúgio do terror do juízo de Deus. Lerei rapidamente os versículos que apontam para essa verdade. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação no mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Queridos irmãos, a humanidade já passou por inúmeros eventos aterrorizantes, de tsunamis a maremotos, a guerras mundiais, ao holocausto. Certamente você já atravessou na sua vida, por nada tão absurdo quanto que eu falei, mas você já passou por um momento complicado na sua vida, um momento de arrepiar, de empalidecer. Mas nada se compara com o que está por vir. Nenhuma catástrofe experimentada pela humanidade desde o princípio de tudo, desde o haja luz, nada se aproxima do terror que será nos últimos dias. Jesus profetiza que o caos tomará conta da terra, tomará conta do universo. Os poderes cósmicos, nos momentos que antecederão seu retorno, entrarão em colapso severo. A luz do sol desaparecerá. Consequentemente, a lua perderá seu brilho. As estrelas se apagarão. Sinais no céu trarão pânico à humanidade. O bramido do mar será aterrorizante. Acontecimentos inéditos e pavorosos se espalharão pela terra em escala global. Isaías 13, 6 ao versículo 11. Gritem de terror, pois o dia do Senhor chegou, o dia que o Todo-Poderoso virá para destruir. Todo braço está paralisado de medo,
todo o coração se derrete, todos estão apavorados. São tomados de dores agudas de aflição, como as dores da mulher do parto. Apavorados, olham uns para os outros com o rosto ardendo de medo. Vejam, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível de sua fúria e ira ardente. A terra ficará desolada, e os pecadores serão destruídos. Os céus acima deles escurecerão e as estrelas deixarão de brilhar. O sol estará escuro ao nascer e a lua não o iluminará. Eu, o Senhor, castigarei o mundo por sua maldade, os perversos por seu pecado. Esmagarei a pretensão dos arrogantes, humilharei o orgulho dos poderosos. Irmãos, homens desmaiarão de pavor, se esconderão nas cavernas e clamarão para que as rochas caiam sobre eles, para que não enfrentem a ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6. A arrogância humana então será destroçada. A falsa segurança que o poder proporciona desmanchará como um papel desmancha na água, com o juízo de Deus derramado sobre os homens. Queridos, as taças da ira de Deus serão descarregadas sobre esse mundo perverso. Naquele dia o Cordeiro de Deus virá como o leão da tribo de Judá, ele rugirá com a sua ira santa. O Cordeiro virá como leão. O advogado fiel entrará em cena como um juiz supremo, não mais intercedendo, mas julgando as nações. Não mais entrará montado num jumentinho frágil. Cristo virá cavalgando sobre as nuvens, glorioso. Homens baterão no peito em profundo lamento, incrédulos cairão de joelhos diante da majestade do Rei Jesus. Os santos anjos tocarão a trombeta e juntarão os remidos para desfrutarem da presença bendita e gloriosa de Cristo. E também prepararão os feixes de joio, para que sejam queimados pelos séculos dos séculos. Irmãos, naquele dia o fogo do juízo de Deus não poupará os culpados, não poupará aqueles que não se abrigaram em Cristo. Queridos, diante dessa terrível e maravilhosa verdade, vocês percebem a nossa urgente necessidade do sangue de Cristo em nossas vidas? Vocês percebem que uma catástrofe amplamente maior que todas as pragas do Egito, que eram apenas sombras, vislumbres do que viria, vocês conseguem reconhecer que nem o dilúvio se aproxima do caos que se aproxima, que nem a tragédia, o desastre de Sodoma e Gomorra, que nada se compara ao que virá, e somente o sangue do Cordeiro nos poupará. Sem teu precioso sangue, queridos, sem o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aspergido sobre os nossos corações, a fúria de Deus nos consumirá, a completa desgraça se apossará de nossas almas. Fora de Cristo, ninguém escapará das mãos iradas do Deus Santo, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Antes da 10ª praga ser descarregada sobre o Egito, o Senhor orientou que o seu povo aspergisse sangue sobre os umbrais das residências, das portas das suas casas. E quando chegou meia-noite, o anjo da morte veio e levou os primogênitos de toda casa que não tinha o sangue do Cordeiro aspergido. A Bíblia relata que grande lamento se levantou naquela noite, uma noite que certamente ninguém dormiu. Queridos, no dia da ira do Cordeiro, o lamento será infinitamente maior. Os sinais se intensificam. Já é possível ouvir ao longe o marchar do exército dos céus se aproximando. Ele vem com as suas recompensas e ele vem com o seu juízo. Precisamos nos apegar firmemente à sua bendita cruz. Queridos, precisamos da cruz de Cristo.
Não há vida e não há segurança fora dela. Assim como não havia possibilidade de se viver fora da arca. Fora da arca era morte, fora da arca era agonia, fora da morte, fora da arca era agonia terrível. E fora da cruz é morte eterna, é agonia eterna. Irmãos, insistentemente rogamos, culto após culto, pastor Gerson, pastor Wellington, culto após culto, diante da igreja, proclamamos: arrependam-se dos seus pecados e tenham verdadeira comunhão com Cristo, porque o dia se aproxima, o terror se aproxima. Rogamos culto após culto, em nome de Cristo, levem a vida espiritual de vocês a sério, porque o que vem por aí é surreal. E meras confissões de fé vazias não serão definitivamente suficientes para te blindar da ira de Deus. Jesus fala de dois grupos de pessoas: aquelas que se desesperarão diante da catástrofe cósmica que ocorrerá porque rejeitaram tão grande salvação. Mas Jesus também fala daqueles que devem comemorar quando tudo isso acontecer, pois entregaram suas vidas a Ele. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Versículo 28. Querido, se Cristo é de fato o seu refúgio, e eu espero que realmente seja, não se desespere com o caos que se aproxima. Ele é a rocha eterna, estável, capaz de nos manter perfeitamente seguros. Ele é o nosso escudo contra a ira de Deus, porque Ele mesmo recebeu a ira de Deus integralmente no seu corpo. Alegre-se, o resgate definitivo está chegando. Todas as suas dores serão silenciadas, para todo sempre. O seu luto será consolado definitivamente. Os sinais que apontam para o dia do Cordeiro devem te entusiasmar, não te amedrontar, de forma alguma. Aliás, a palavra nos orienta a clamar para que esse dia chegue logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, alegre-se, a nossa completa redenção está mais perto do que nunca, hoje muito mais do que ontem, e amanhã certamente muito mais do que hoje. Mas se o teu coração ainda bate longe do Senhor, se você ainda vive uma vida medíocre, distante de Cristo, a palavra de Deus diz que ainda há tempo. Arrependa-se dos seus pecados e deposite sua fé no único Salvador. Cristo está a caminho, irmãos. Queridos, isso não é ficção. A palavra de Deus, ela sempre se cumpriu e sempre se cumprirá. Cristo voltará. Cristo já está voltando. Ele já recebeu toda a ira sobre si destinada a nós, pecadores arrependidos. Portanto, descanse o seu coração e aguarde um pouquinho mais, só um pouco mais. Ele nos preservará em segurança no meio do caos do dia do Cordeiro. Queridos, naquele dia, muitas lágrimas molharão a terra, lágrimas de profunda alegria, lágrimas de profundo lamento. Será um dia de muito choro, choro de regozijo, choro de desespero. Que as suas lágrimas sejam lágrimas de alegria. Segunda verdade que vemos aqui no texto, e eu vou ler brevemente o versículo. Ele lhes contou então essa parábola: observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem,
bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Irmãos, Jesus compartilha uma parábola com seus discípulos. As parábolas de Jesus são extremamente didáticas. A parábola da figueira e das árvores que sempre florescem quando se inicia a transição do inverno, o período mais frio do ano, para o verão, o período mais quente. Quando flores surgem, sabemos naturalmente que a primavera está chegando, e logo em seguida vem o verão. Jesus então compara o florescer das árvores aos sinais que antecedem a sua volta. Quando vocês perceberem todos esses acontecimentos, acreditem, eu estarei às portas, eu estarei com os meus anjos a um passo. Quando notarem que as dores pelo mundo aumentam, quando perceberem que as tragédias, seja por conta de guerras ou por conta de eventos da natureza, se tornarem rotineiros, acreditem, está por um fio o meu retorno. Prestem atenção nos sinais, olhem à volta de vocês, façam uma leitura de tudo o que tem acontecido, os olhos de vocês não tardarão em me ver, vindo sobre as nuvens. Sendo assim, vivam com os olhos permanentemente nos céus, se ocupem com pensamentos a respeito do céu, vivam verdadeiramente como cidadãos do céu. Eu virei até vocês, ou vocês irão até mim, em breve. Irmão, Jesus exorta seus discípulos a não se apegarem, a não se apaixonarem por esse mundo, porque esse mundo será derretido pela ira de Deus. Qualquer prazer, qualquer alegria que não seja o próprio Cristo, serão derretidos pelo fogo da ira de Deus. Viver com os dois pés fixados nesse mundo, viver com os dois pés colados nesse mundo caído, com o coração amarrado a esse mundo que está com os dias contados, é completa loucura, é demência. Me perdoem dizer isso, mas é estupidez, porque tudo vai ser destruído. Irmãos, os céus e a terra passarão, títulos passarão, conquistas passarão, os nossos bens passarão. Então por que vamos depositar os nossos corações de maneira doentia nisso? Por que se apaixonar por pó? Por que se apaixonar pelos prazeres? Por que se apaixonar por aquilo que deveria nos fazer glorificar a Deus e não nos apegar àquilo? Portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, 1 e 2. Irmãos, temos nos distraído demais com o que esse mundo tem a nos oferecer. Quantas distrações temos hoje à nossa disposição? O mundo tem se especializado em distrações. Quantas distrações que roubam as nossas atenções, que desviam os nossos corações, os nossos olhares para onde realmente deveria estar. Temos gasto muito tempo demais com investimentos que se perderão no cemitério. Temos nos adaptado brilhantemente a esta vida. Somos bons em nos adaptar. Queridos, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre dessa maldita adaptação. Que Ele frequentemente nos dê uma sacudida, nos lembrando que esse mundo passará e que não pertencemos a esse mundo. Que os prazeres que temos aqui são efêmeros, são insuficientes, não saciam a nossa alma, como água do mar, que você bebe, mas não mata a sua sede. Que Deus tire de nossas vidas os nossos ídolos,
os nossos amores mundanos, as nossas distrações paralisantes, que Ele tire a nossa falsa paz. Pastor Gerson, eu oro em nome de Cristo, para que o Senhor tire a falsa paz de muitos irmãos essa noite, as minhas falsas paz, que o Senhor te dê uma sacudida, querido, em nome de Cristo, que eu oro isso com muito amor, para que você não se apegue a essa vida de forma doentia, porque você não pertence a esse mundo. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, 37 a 39. Queridos, Cristo poderá voltar a qualquer momento, para qualquer um de nós essa noite. E o que eu digo é uma realidade, não é sensacionalismo. Estamos sendo devidamente avisados, seja através dos sinais profetizados, e você tem percebido que os sinais têm se intensificado, de forma inédita. Estamos sendo devidamente avisados através das pregações, dos sermões, das canções. Dia após dia o Senhor tem sinalizado: pensem na eternidade que se aproxima. Pense menos no pão que perece, pense mais no pão vivo que desceu no céu. Que investamos menos para essa vida, querido, e pensemos mais na eternidade. Não transpire tanto por esse mundo, viva exclusivamente para a glória de Deus. Terceira e última verdade que eu compartilho com os irmãos: sendo a volta de Cristo iminente, que tipo de vida devemos ter? E eu compartilho o versículo: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Irmãos, na teologia chamamos o fim de todas as coisas, o retorno majestoso de Cristo, de maneira visível a todo olho, de escatologia cósmica. Não sabemos quando acontecerá, de fato não sabemos, o Filho não revelou, mas sabemos que está às portas de fato, mas creio de todo o meu coração que o cenário piorará. Que antes que Cristo surja por entre as nuvens, eu creio que uma grande tribulação ainda devastará esse mundo. Há muito que piorar. Mas também estudamos na teologia algo chamado de escatologia pessoal, que trata do nosso fim em particular, da nossa entrada na eternidade, o nosso encontro pessoal com o Filho de Deus. E esse dia pode ser hoje, esse dia pode ser essa noite, essa madrugada, essa semana. Querido, se uma audiência está marcada com o justo juiz para cada um de nós presentes essa noite, temos uma audiência marcada com o justo juiz, em um tempo determinado por ele, completamente desconhecido por nós. Então, como devemos viver? Com que trajes devemos estar quando o nosso nome for convocado a comparecer diante do tribunal do Rei da Glória? Que frutos teremos em mãos quando estivermos face a face com Cristo? Irmãos, a nossa estupidez humana nos impede de crer que há sim uma grande possibilidade de termos os nossos nomes convocados ainda hoje, para comparecermos diante de Cristo. Queridos, nos enganamos demais, não nos preparamos, não pensamos em uma possível morte iminente, porque pensar nisso não é bom. A gente quer pensar em festa, jamais em morte, mas pensar na morte é sadio. E com isso, queridos, temos uma tendência de vivermos de qualquer jeito, orar de qualquer jeito, cultuar de qualquer jeito, servir de qualquer jeito. Afinal,
achamos que temos muito tempo de vida para nos corrigir. Se tivéssemos um cronômetro em contagem regressiva em mãos, se você tivesse um relógio em contagem regressiva e tivéssemos plenamente cientes do momento em que entraríamos na eternidade, eu tenho certeza, você estaria de joelhos ouvindo essa mensagem, chorando e clamando por perdão a Deus. Oraríamos com mais lágrimas, com mais fervor, serviríamos com todo o afinco, amaríamos mais o outro, seríamos melhores maridos e esposas, seríamos melhores servos, não desejaríamos entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. O problema é que a gente não tem esse cronômetro, a gente não tem esse relógio com contagem regressiva. O problema é que pensamos ainda ter muitas horas de vida, dessa boa vida que Deus te deu, e negligenciamos a nossa vida espiritual, protelamos a nossa piedade, a nossa santidade, e vivemos por vezes como incrédulos. Adiamos as nossas devocionais, ou as fazemos de qualquer jeito, rejeitamos bons momentos com a palavra de Deus, desprezamos possibilidades de servir ao reino. Como o pastor Elton disse aqui, ano que vem é desejo da igreja que cada membro participe de um ministério, trabalhe para o reino de Deus. Você será convocado para estar na presença de Cristo. O que você fez por esse Cristo que te salvou? Trabalhe para o reino de Deus. Queridos, todos nós estaremos de joelhos diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Todos nós. E ainda que estejamos repousados em sua cruz, ainda que estejamos repousados em sua obra, ainda que escapemos da terrível ira de Deus, e Deus abençoe que a sua realidade seja essa, ainda assim seremos repreendidos pelo Senhor. 1 Coríntios 3, 11 e 15. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Porque salvação não é por mérito. Salvação é porque você repousou o teu coração em Cristo. Todavia, haverá uma repreensão. Irmãos, muitos de nós entraremos nas mansões celestiais chamuscados pelo fogo revelador. Muitos entrarão com algum tipo de prejuízo, que eu não sei qual é. Mas receberemos, alguns receberão repreensão do Senhor. Sabendo dessa verdade, eu te pergunto, que tipo de vida você quer ter na presença do Senhor? Como você quer ser achado no momento que for convocado a entrar na presença do Rei dos Reis? Certa vez perguntaram a John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? John Wesley respondeu, o que eu faço todos os dias. Irmãos, que tenhamos a mesma diligência de John Wesley, que buscava viver de maneira irrepreensível todos os dias de sua vida, porque todos os dias ele vivia na expectativa de ser convocado a estar na presença do Rei dos Reis. Querido, viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado e ascendido aos céus hoje, e voltasse amanhã para te buscar por toda a eternidade. Eu fecho com Apocalipse 22, 11, 12. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 e 12. E o texto diz: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se.
Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Que o Senhor, através do teu bendito Espírito, exponha claramente ao teu coração a necessidade de você se santificar cada vez mais, de você se aproximar cada vez mais do Filho, para que você possa buscar cada vez mais obedecer à tua vontade, e que seu coração está indevidamente aflito, que o Senhor tranquilize o teu coração, e o seu coração está indevidamente em segurança, que o Senhor tire a sua falsa paz. Eis que logo venho com as minhas recompensas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Pai santo, bendito e eterno Deus, repousamos na tua cruz, repousamos nos teus méritos, na tua obra, no teu sangue derramado, e nos abrigamos da fúria, da ira santa do Deus Pai Todo-Poderoso, porque cada homem merece que a sua ira seja descarregada, porque pecamos contra ti, um Deus infinitamente santo. Dia após dia o ofendemos, Senhor Deus, com os nossos pecados. Não existe pecado pequeno diante de um Deus grande e santo como o Senhor. Por isso, Senhor Deus, a completa necessidade de nos abrigarmos no Teu Filho que é santo, o Teu Filho que tem a justiça perfeita, que cumpriu cada mandamento, e pela Tua bendita misericórdia, Senhor Deus, o Senhor imputou a justiça do Teu Filho em nós, e cravejou os nossos pecados malditos no Teu Filho na cruz. Por isso, Senhor Deus, hoje temos liberdade de nos achegarmos até o Seu trono de graça, unicamente, exclusivamente por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, repousamos na obra do Teu Filho, bendito seja Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por nos abrigar de terrível tragédia que se aproxima. Oh, Senhor Deus, tranquilize os corações do Teu povo. Mas eu peço também em nome de Cristo Jesus, tire a paz daqueles que ainda não repousam em Cristo, que eles sintam o calor da condenação eterna, para que possam correr desesperadamente para Cristo e se refugiar na cruz do Teu Filho amado. Senhor Deus, nessa noite eu prego arrependimento de pecados, necessidade de arrependimento de pecados, mas eu prego também o consolo que temos em Cristo. O Senhor é o Deus que perdoa os nossos pecados por causa de Cristo, porque Cristo assume os nossos pecados e paga por eles na cruz do Calvário. Rogamos em nome de Cristo Jesus e agradecemos pela preciosa oportunidade da Tua palavra ser pregada com liberdade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Amém, irmãos? Palavra abençoada e que também nos exorta para estarmos diante da presença do Senhor cada dia em oração, em busca real, porque Ele virá, Maranata, Ele virá, em breve virá. Nós temos que ficar preparados. Falou meu coração, tenho certeza que falou seu coração também, tenho certeza que te exortou, que foi lá no fundo da tua alma. Como está a sua vida? Vamos cantar? Coloque-se de pé. E vamos cantar, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha o que fala o refrão dessa música. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia.
Amém, meus irmãos? Que palavra abençoada, pastor William. Eu gostaria de convidá-los para que vocês orassem agora, fechassem seus olhos. Mas antes eu gostaria de perguntar, como que você fez a leitura da mensagem do pastor? Se naquele dia você vai estar feliz ou você vai estar triste? Se fosse hoje, eu estava refletindo sobre a minha vida, e eu tenho certeza que todos aqui refletiram. Muitos talvez estão aqui tristes, porque desejariam ouvir outra palavra. Mas muitos também estariam felizes, porque sabem da certeza da sua salvação. Você não pode sair daqui sem ter esta comunhão com o Senhor definida. A sua vida está por um fio, a minha vida está por um fio. Vamos orar, meus irmãos, isso é muito sério. Pai querido, tenha misericórdia de nós. O mundo já está no abismo, e muitos de nós, povo seu, está indo para o mesmo buraco. Pai, em nome de Jesus, que esta noite haja consagração. Em nome de Jesus, que esta noite haja restauração de compromisso com o Senhor. Que em nome de Jesus, nessa noite haja arrependimento, que haja salvação. Ó Pai, que esta palavra fique ecoando em nossos corações. Esse foi o sermão, ó Pai, que precisávamos ouvir. Bendito Deus, que saímos daqui restaurados, confiantes que a nossa vitória já está garantida na cruz de Cristo. Que não saímos daqui tristes, mas saímos daqui, ó Pai, restaurados, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de atarmos os nossos laços contigo, de arrependermos dos nossos pecados e cremos que o Senhor ainda nos ama e que o Senhor nos quer como ovelhas do seu aprisco. Ó Pai, que esta semana nós possamos ser mais fiéis,
Que essa semana possamos ser mais crentes, mais cristãos, possamos de uma vez por toda abandonar o pecado que tão de perto nos rodeia, que possamos viver para a tua glória, possamos viver para a tua vontade, que possamos estar confiantes, que possamos falar do fundo do nosso coração: Maranata, vem Senhor Jesus. Que não devemos ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que possamos confiar que esta palavra vem da parte do Senhor aos nossos corações, porque o Senhor nos ama. Ó Pai, muito obrigado pela vida do teu servo. Nós sabemos que tudo o que ele disse não foi combinado, não sabíamos o que ele iria falar, mas o Senhor sabia. Não sabíamos quem estaria aqui, mas o Senhor sabe. E Senhor, se o Senhor trouxe cada um para que estivesse aqui nessa noite, o Senhor falou com a vida de cada um. E por isso, ó Pai, nós pedimos que nenhum de nós venha se perder, que não venhamos nos esquecer ao longo da semana aquilo que foi dito com autoridade nesta noite. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, com os teus anjos nos guardando, nos livrando dos caminhos errados, dos lugares errados. Que o Espírito do Senhor também revista o nosso coração, nos protegendo das coisas que temos visto nas redes sociais, das coisas que temos feito, escondido do mundo, das pessoas. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor é o Deus que tudo vê. Ó Pai, que possamos ter uma semana abençoada na sua presença, que a nossa vida espiritual seja cada vez mais intensa aos teus pés, mais de Cristo e menos do mundo. Ó Pai, que o Senhor também abençoe cada oração feita aqui, cada reflexão, cada mudança de valores, se convertendo a Jesus Cristo. Ó Pai, que o Senhor ajude cada um de nós, para que nós não saiamos da Tua presença, que este culto continue ao longo dessa semana. Tudo isso nós te clamamos e te pedimos para que o Senhor evite as perturbações que os inimigos venham sempre nos afrontar. Satanás usa pessoas para nos desviar, mas que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor, porque queremos continuar neste culto, ó Pai. Que os nossos próprios pecados se afastem de nós, para que possamos ser santos como Tu és santo, ó Pai. Ó Deus, ensina-nos a orar, ensina-nos a ter mais fé do que temos tido, porque tudo está no controle do Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo que foi cantado, por cada pedaço, cada sessão deste culto, porque tudo foi feito para a glória do Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. Tu só existe em quem
povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Cristo é a única esperança nesse mundo